Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Raul Gil. Raul Gil, sobre o Raulzinho, que é o filho dele, e sobre a Nancy Gil. O entrevistador perguntando para Nancy Gil, falando para ela falar um pouco dessa briga que há entre ela, o pai e o irmão. E ela falou que o pai é muito machista, né? Porque o pai pensa como na idade da pedra, foi o que ela disse. Ela disse que ela é uma terapeuta e que o pai não evoluiu. Não, o pai continua pensando como na idade da pedra. Tanto é que o pai valoriza mais o filho homem do que a filha. E aí eu me lembrei, gente, eu vi uma entrevista há muitos anos ali, quando tinha da revista Contigo, ela dizendo que ela tinha brigado com o pai, porque o pai tratava o filho, o Raulzinho, totalmente diferente de como ele tratava a Nancy. Então, diz que tudo que era de melhor, de mais caro, era para o filho. Diz que sempre foi assim. E para Nancy eram as migalhas, eram o que sobrava era para Nancy. E diz que isso acontecia sempre. E ele tinha comprado um carro, diz que o último tipo, um carro lindo, diz que caríssimo para o filho. E para ela, ele comprou um carro popular, bem barato, bem simples, não deu para ela opção de escolha, para o filho ele deu. Então ela ficava muito chateada, brigava muito com o pai. E ela fala bastante, né? Ela não engole desaforo, não leva desaforo para casa. E ela diz também nessa entrevista da revista Contigo que o irmão bebia muito. Na época, o irmão era alcoólico e quando o irmão estava alcoolizado, ele a ofendia muito. Então, eles brigaram e decidiram não mais se falar. Então, o pai é que leva, né, as mensagens de um para o outro. Até hoje eles não se falam, ela e o irmão, e ela com o pai, eles brigam, ficam sem se falar um tempo, depois ela volta a conversar com o pai, mas aí diz que realmente o Raul Gil é muito machista. E ela contou, agora nessa entrevista, voltando na entrevista do podcast, ela comentou que quando ela era bem novinha, ela recebeu uma proposta do Gugu, do Gugu, do Augusto Liberato. O Gugu já tinha o programa dele, já era famoso, e o Gugu foi contratado para fazer um comercial família. E para fazer esse comercial, o Gugu teria que ser casado com uma mulher, que não era a praia dele, essa, né? E então ele começou a procurar e ele chegou na Nancy e fez a seguinte proposta para Nancy: a gente faz um contrato, eu te pago super bem, e a partir de hoje, por 3 meses, você tem que fingir que é minha namorada, fingir que nós estamos juntos, fingir que nós vamos casar. E ela falou que ia pensar primeiro, né? Ele falou para ela pensar, ela falou, tá bom, eu vou pensar. Mas depois ela respondeu para ele, falou, olha, eu não aceito, não vou entrar nessa, eu não vou aceitar. Mas disse que o Gugu ainda insistiu por algum tempo que ela aceitasse essa proposta de um falso namoro, né? De um namoro fake, para que ele pudesse ganhar uma bolada, né, nesse comercial, onde ele teria que se fazer, né,
de um homem família, de um homem casado, e ela não aceitou. Não, ela preferiu não ganhar dinheiro. E o pai, na época, ficou muito bravo com ela. O Raul Gil achou que ela deveria ter aceitado para ganhar essa pequena fortuna que o Gugu prometeu para ela. Até que eles vão fazer um contrato para isso, né? E aí a gente não sabe quem que foi que ficou no lugar dela, quem que aceitou essa proposta. Eles não falaram, mas seria interessante a gente saber, né? Eu queria falar também, gente, sobre a Ana Hickman. O cunhado dela também num podcast, acho que é o Gustavo, né? Gustavo Corrêa, ele falou o seguinte, que a Ana Hickman tinha tanta raiva do Alexandre Correia, que quando ele estava com câncer, ela tinha certeza que ele ia morrer. Que ela comentava com algumas pessoas, com alguns amigos mais chegados, que ela tinha certeza que o Alexandre ia morrer. E um dia, numa brincadeira com o Alexandre, eles estavam brincando de lutinha, de luta livre. Essas brincadeiras nunca dão certo, né, gente? E ela deu um soco muito forte no baço dele. Tanto é que ele precisou ir para o hospital, ele teve uma hemorragia interna muito forte, ele teve que tirar o baço por causa dessa brincadeirinha boba. E agora, né, a família fala que ela fez isso propositalmente, como se ela pudesse ter certeza, né, que ela ia machucar o baço dele, que ele ia ter que tirar o baço, que ele ia ficar com hemorragia, que ele ia ficar internado, né? Mas isso é deles, eu não estou a favor nem de um nem de outro, eu só estou passando essa fofoquinha do bem, tá, gente? Eu não falo mal de ninguém, tá, gente? Tem gente aí que tá contra mim, até minha irmã. A minha irmã é muito legal, mas ela fala, ai, eu vou no seu canal, mas eu te dou o joinha, mas eu não gosto dessas fofocas, você vai acabar ganhando processo. E eu já falei para ela, eu só falo as verdades que eu vejo. Eu posso até aumentar alguma coisa sem querer, porque diz que cada vez que você conta um conto, você aumenta um ponto. E é verdade, né? Você começa a contar, você acaba. Mas não falo mentiras, eu falo o que acontece e o que eu vejo e o que eu escuto. Tá legal? E outra coisa da Ana Hickman, eu me lembro naquele programa que eles tinham um reality do casal, né? E eu me lembro quando mostrava que eles acordavam bem cedinho, ela ia trabalhar na Record e ele ia trabalhar lá na empresa deles, ele com o câncer, ele levantava, ele arrumava o almocinho dele, ele arrumava a marmita, né? Ele arrumava o café e eu lembro que realmente o tratamento não era nem um pouco cordial entre eles. E eu ficava morrendo de dó dele na época, porque ele é grosso, ele é um monte de coisa, né? Que eu nem vou falar aqui, mas eu acho que na hora da doença, gente, a gente tem que esquecer muitas coisas e tem que ser compreensivo, tem que ser amoroso nessa hora, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então, por pior que seja a situação, na hora da dor, na hora da doença, a gente tem que passar um pano nisso tudo. Um pano, um apagador, não é? Eu que penso assim, tá? Gente, até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus.